E é o seguinte, o São Paulo segue procurando um atacante polivalente que briga ali em todas as posições do ataque, ponta esquerda, ponta direita e até mesmo centroavante, e o Palmeiras segue doidinho pra mandar o Rony embora, pra dispensar e o Rony ter novos ares. E eu vou te contar agora o que está acontecendo com o André Vilas-Boas, o ex-técnico, que era um técnico português e agora ele é um dirigente ali do Porto, e o Porto que ofereceu pro São Paulo não apenas um, mas 2 jogadores, e tem também o rolo envolvendo o Wendel, e pode também aparecer agora novamente uma questão sobre João Moreira, o nosso lateral direito. Vem comigo então que eu vou te trazer as novidades do São Paulo Futebol Clube pra hoje, pra agora, e nós vamos trocar essa ideia aí. Então, ó, chega nesse like e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos lá. Primeiro eu quero começar falando sobre André Vilas-Boas e o papo do Wendel, lateral esquerdo do São Paulo. O São Paulo tá querendo a liberação do Wendel e o Porto ligou pro São Paulo. O Wendel, ele conseguiu uma negociação interna ali no Porto pra ter a sua própria liberação. Então o Porto falou, me libera aí, mano, deixa eu dar uma força aí e tal. E aí o Porto falou, tá bom, vamos lá. O que nós devemos pra você? O Wendel aceitou, o Wendel lateral, aceitou ficar sem os valores pra receber de luvas. E aí o Porto está disposto a liberar o Wendel pro tricolor. Só que o Wendel lateral esquerdo vai acompanhando. Só que aí, depois do Wendel lateral esquerdo, o Gabriel Veron, aquele rapazinho que era do Palmeiras, estava agora no Cruzeiro emprestado, perde espaço lá no Cruzeiro, que contratou vários jogadores, e ele teria que voltar para o Porto. Só que aí o Porto chegou e falou, peraí, não quero o cara de volta, coisa e tal. O Porto quer liberar o Veron agora pro São Paulo. O Veron, olha as ideias, o Veron, ele tinha feito uma postagem tirando um sarro do São Paulo em outro momento. E aí aquilo soou muito mal, aquilo pegou muito mal. O São Paulo perdeu o Palmeiras, ele falou, o São Paulo apanha mesmo, umas coisas assim. Não lembro como que é a postagem, mas era tirando sarro. O Veron foi agora e apagou o post. Então ele apagou e falou, isso aqui não aconteceu. Passa a borracha, isso não aconteceu mais. O Gabriel Veron, porque ele gosta da ideia de vir jogar no São Paulo. Você fala, pô, peraí então. Então o cara quer vir no São Paulo, o Porto quer emprestar, e o Belmonte, Zubeldia, os caras estão bastante interessados em ter o Veron aqui. Por quê? Porque o Veron, ele joga na ponta direita, na ponta esquerda, e também faz ali o ataque como atacante, falso 9 e tal. E o Júlio Casares, ele teria saído em defesa do Gabriel Veron. Falou assim, ó, faz assim, apaga o post, vamos trocar uma ideia que é organizada do São Paulo, pra ver se tudo bem e tal, pra aliviar a barra do Veron pra voltar e pra vir pro Brasil. Vir pro Brasil já está aqui, né? Mas pra jogar no Brasil, voltando pra São Paulo, onde ele jogou bastante no Palmeiras, e tentar de novo ter sucesso aí. O Porto, totalmente interessado em emprestá-lo, o Porto está flexibilizando de tal maneira que o Porto está disposto a envolver o Veron, o Wendel lateral e o Wendel Silva atacante, quase que um centroavante ali que está jogando hoje no Santos e é também do Porto. O Wendel Silva, ele chamou atenção porque essa notícia surgiu hoje e o Porto está disposto a emprestá-lo para o São Paulo também. E aí o que pegou? O São Paulo foi dar uma analisada no Wendel Silva e não brilhou muito os olhos, sabe? O São Paulo não ficou tão, nossa, que legal ter o Wendel Silva e tal. E aí você olha para mim e fala assim, ô Juba, pera um pouquinho então, deixa eu entender o caso. O Vilas-Boas, ele assumiu o caso do Wendel e falou, não, o Wendel é um cara gente boa, eu vou liberar ele pro São Paulo pra ele ter sucesso na sua própria carreira. E aí o Vilas-Boas libera o Wendel e também tem o interesse de mandar o Wendel Silva, que é o atacante, e o Veron. Onde que o São Paulo perde com isso, então? Só coisa boa, né? Você fala, poxa, em vez de um reforço já contratado, teremos 3, um lateral esquerdo e mais 2 atacantes. A coisa não é bem por aí, tá? Essa história que passam pra gente, legal, bacana, mas tem os salários que envolvem esses jogadores. Esse Wendel Silva, ele não é um artilheiraço, ele jogou bastante no Santos e gente interna no Santos pediu pra ele ser o reserva. Pediu pra ele voltar pro banco. Ele jogou tipo assim, coisa de 16, 18 jogos e fez 4 gols. Ele não é um cara tão artilheiro assim. É claro, o Caleri não faz gol desde agosto, né? Então realmente temos um problema ali sério pra fazer gols. Mas o Wendel Silva, talvez ele não seja esse cara tão... Nossa, esse aqui chegou o fazedor de gols. Não acho que seja
o caso também do Wendel Silva. E aí entra a questão do Moreira, João Moreira, o nosso lateral. Quando você pensa no João Moreira, você fala assim, poxa, moeda de troca, ou contusão, ou promissor. Eu acho que é promissor e bom de bola. Agora, nada muda que o Porto um dia quis o Moreira. E agora o Porto que, não quero mais liberar o Wendel, São Paulo vai ter que esperar e coisa e tal. O Porto está totalmente disposto a liberar o Wendel. Mas eles vão entrar numa nova conversa do São Paulo para ter o Moreira. Quando você vem para o São Paulo teria no passado oferecido o Moreira com um passe fixado em 2 milhões de euros com obrigação de compra. 2 milhões de euros pro Porto não é nada. Pra ninguém isso é nada. Ainda mais se você considerar que o Moreira, ele tem sim espaço pra jogar no São Paulo e em qualquer time do futebol brasileiro, desde que ele não tenha mais as contusões. O Moreira ficou mais forte, está muito mais empenhado fisicamente, talvez, não sei se ele não vai se machucar, mas talvez esse dele ficar mais forte seja legal pra caramba, pro Moreira não se machucar mais, e aí você pensa que o Porto então quer o cara. O São Paulo, do Zubeldia, colocou o Moreira na lateral esquerda, não tem usado ele como lateral direito, nem quando o Igor Vinícius fica nos States. Ele ficou lá nos States e aí chegou aqui, em vez de colocar o Moreira de lateral direito, ele coloca o Moreira de esquerdo e improvisa o Ferrarese de direito. Então assim, não deu pra ver o Moreira ainda. Há quem diga, nossa, gostei do Moreira tal. Você não é mais entusiasta do Moreira do que eu quero ver o Moreira titular do São Paulo também. Mas até agora não conseguiu mostrar nada porque nunca está na lateral direita. Nunca jogou com o Lucas, com o Oscar, com o Caleri na lateral direita, para poder provar que ele veio, aqui veio o Moreira. Então o São Paulo tem dado umas mancadas com o Moreira, mas assim, os próximos dias nós devemos ter aí o anúncio do Wendel como lateral reforçando o São Paulo de maneira totalmente definitiva e uma surpresinha que pelo menos o Veron deve vir para o São Paulo, e isso é um dos casos bastante curiosos que nós temos para hoje, não é? Olha só, um outro caso curioso é que o burburinho, o buchicho do Rony também não para. Nós tivemos também do Mike, lateral direito do Palmeiras também, onde o São Paulo teria sondado a situação do Mike. Aqui eu acho que é um passo maior que a perna, porque o Mike é um substituto natural do Marcos Rocha lá no Palmeiras e é um cara que o Palmeiras não vai querer liberar. É diferente do Rony. O Rony, a própria Leila Pereira já declarou inúmeras vezes que ela acha que a trajetória do Rony, que sairia pela porta da frente, já acabou no Palmeiras. É um ciclo que se encerra, é o termo que ela usa. Bastante diferente do caso do Dudu, que saiu tretado com a Leila, só foi pro Cruzeiro brigando lá no Palmeiras. O caso do Rony não é um caso de treta, não é um caso de dificuldade, é um caso que o palmeirense gosta do Rony, mas entende que o ciclo se encerrou, entende que a porta fechou pro Rony. O Rony tá quietinho, cruzou o braço e falou, vamos esperar. Os caras me pagam 1 milhãozinho por mês aqui, eu vou ficar aqui. Só que aí o São Paulo, ele tá, não sei por que cargas d'água, na comissão técnica do tricolor ali do Zubeldia e tal, e também o Carlos Belmonte, o Belmonte ele interpreta que o São Paulo tem que contratar e comprar, né? O Marcos Antônio e também o Juan Tressoldi. Ele desconsidera Ferrarese, Sabino, Arboleda e ele acha que ele tem que pagar 27 milhões no Juan Tressoldi. Então o que se passa na cabeça do Belmonte não dá pra entender. Você pega, por exemplo, aí o Marcos Antônio, que custa 26 milhões de reais. Já tem pra segundo volante Alisson, Marcos Antônio, que é o reserva, Lisiero, aí tem também os caras da base, Negruti e Hugo, que podem jogar, e tem o Bobadilha, que já é comprado e é nosso. O São Paulo faz uma proposta oficial pelo Thiago Mendes, e o Belmonte considera que deve comprar o Marcos Antônio. Onde que isso é plausível? Onde que isso é genial? Onde que isso é aceitável? Então vai gastar 50 e poucos milhões de reais com Tressoldi e Marcos Antônio de maneira inexplicável. Esse é o Belmonte. E esse mesmo Belmonte considera que o São Paulo precisa ter um atacante polivalente, que jogue nas duas pontas e também de centroavante. Seria esse caso o Rony? O Rony não, o Veron? Pode ser, mas aí o Rony ele surgiu na pauta do São Paulo com um interesse onde o São Paulo não assume. São Paulo não fala, queremos o Rony. São Paulo fala, é difícil, é muito caro, não queremos, não é o momento e coisa e tal. Só que o Rony
vai ficar dando sopa, como já está no mercado. Apesar dele ter contrato com o Palmeiras quer se livrar dele, e aí ele surge no São Paulo com essa polivalência. Ao invés de Gabriel Veron, ao invés de você optar pelo Veron, por que não optar pelo Rony? Nesse caso aí específico, onde o Rony é um atacante muito melhor que o Gabriel Veron, muito mais ganhador e que pode sim fazer as três funções no ataque de um time qualquer. É claro que o Rony, tecnicamente, ele não é aquele primor todo que você fala, nossa, esse Rony é maravilhoso, coisa... Não acho que o Rony seja maravilhoso. Agora, estão pintando um Rony aí horrível, que nunca existiu. O Rony, quando ele é do Atlético Paranaense, ele é pretendido pelo Corinthians e também pelo Palmeiras. O Palmeiras, ele passa à frente, paga a mais e consegue levar o Rony. E o Rony, desde que chega no Palmeiras, ele veste a camisa do Palmeiras com extrema honra, com extrema dedicação e consegue ganhar títulos. Então o palmeirense hoje, que não é agradecido ao Rony, pra mim é um palmeirense bastante mimado e equivocado. O Rony, na verdade, ele por onde passou, ele deixou uma certa saudade e também deixou uma grande, mas uma grande de uma entrega. Eu lembro do Rony marcando os zagueiros do São Paulo, por exemplo, numa saída de bola, o cara marca 3, 4 sozinho. Ele é incansável, ele é imparável. Ele seria o cara ideal pro São Paulo? Isso eu já não sei. Mas Belmonte e Zubeldia têm sim o interesse em ter um jogador polivalente no ataque e o Rony é um dos preferidos para assumir esse cargo. E aí, top ou não é? Fala comigo, porque o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa o likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Isso aí, torcedor São Paulino, peço o like no vídeo, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para sempre receber os conteúdos postados aqui no canal Eterno São Paulo, buscando trazer sempre as informações em primeiríssima mão para você, tudo atualizado do nosso amado tricolor paulista.